Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento por mais uma vez a oportunidade de servir. Permita que em nossos lares a luz se manifeste. Permita, Senhor, que todos aqueles irmãos que porventura possam estar junto aos nossos lares sejam acolhidos na bondade e no amor sobre todos esses irmãos luminosos da esperança que nos envolve. Trazei aos nossos corações a paz e o alívio. Trazei a nós, espíritos imortais, a sabedoria e o esclarecimento, para que os nossos olhos brilhem mais, para que a nossa alma reluza em luz com mais intensidade. Mas permita, acima de tudo, que tenhamos nós a capacidade de melhor servir, como amparadores do amor, como instrumentos da luz, como instrumentos da paz. Senhor, agradecidos somos todos nós pela família, pela vida. Agradecidos somos nós por ter nos dado a possibilidade das palavras sábias, doces e lindas de Jesus, nosso Mestre. Desta forma, rogamos nós para que esta semana, para que os fins de semana, para que todos os dias da vida seja sempre amparado pelos laços fraternos do amor, da luz e da paz. Que assim seja. O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E, não obstante, a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente
nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. E em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Esse livro é de uma beleza sem igual. Cada capítulo, cada linha, cada parágrafo, cada frase, né? E a gente absorve tanto conhecimento. Eu me remeto, eu juro assim, fecho um pouco às vezes os olhos e me remeto a Jesus. E fico tentando imaginar como seria ali a casa de Simão Pedro naquele período, naquela época. Como seria as pessoas que estavam ali e como teria Jesus dito. Nós sabemos que através de Neio Lúcio a gente tem um vislumbre do que foi essa experiência vivida. Mas claro que e um vislumbre dos mais belos possíveis, que fique extremamente acentuado isso. Mas a energia lá daquele momento, e Jesus não deve ter mudado sua forma, porque ele continuou falando por parábolas, pois era como se ensinava e como se falava no momento. Mas aí ele termina esse capítulo dizendo isso, né? Feliz daquele, né? Daqueles espíritos que merecem toda a luz e toda a bênção, que cuidam do corpo e das pessoas. Mas aquele que cuida de ensinar a alma, ensinar o espírito, esse pai era acima de tudo. Veja a profundidade, né, desta frase. Porque ele nos remete uma vez mais a zelarmos e a cuidarmos dos nossos semelhantes. Ele vai lá e diz: não façais ao seu irmão aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ele reforça isso ao dizer isto. Ele vai lá e reforça: não atire a primeira pedra que ele nunca errou. Quando se refere ao estar cuidando do corpo, a estar cuidando da pessoa em si. Mas ele fala também da senhora que tocou as suas vestes e disse: a sua fé te curou. Porque os seus pensamentos estavam acima de tudo. Estavam na certeza e na convicção de que faria algo melhor. E o idem para o momento em que os apóstolos deixam Jesus e saem de suas caminhadas, né? Seu apostolado, botar em prática seu apostolado, não levando apenas a mensagem do Cristo,
mas levando acima de tudo o poder de cura, de orientação e de esclarecimento de inúmeros povos, dos mais distintos, dos mais longínquos possíveis. Então, acho que escutar esse capítulo não tem como não se remeter àquele período lá e ter essa visão tão ampla de Jesus mesmo fazendo. E sobre essa parte que ele diz, né, que é preciso procurar o espiritual, é bastante significativo que ele dá um exemplo, né, de um sacerdote que estava a serviço da religião ou da estrutura religiosa e não da conexão com o espiritual, no sentido de cada um ter essa elevação, né, interna. E isso é importante porque é como se a primeira parte, né, que ele dá o exemplo de várias figuras importantes que vão chegando lá na comunidade, né? Então, o guerreiro, acho que hoje pode ser visto como a polícia ou o sistema judiciário, né, já que nós vivemos num país que não tem guerras, e os políticos e administradores, aquela pessoa que cuida da parte material, né, e os filósofos, as pessoas que estão na academia e que ensinam a ciência, que estudam a parte mental da coisa, né, e os sacerdotes que têm essa parte da religião estruturada, mas todos esses nos exemplos, não que eles não tenham coisas elevadas, mas a gente viam que eram figuras que foram apresentadas como cuidando do material, só da matéria. E esquecendo, assim, qual que é a nossa principal finalidade, né? Nós estamos aqui para cuidar do nosso espírito, para cuidar do que o nosso espírito precisa realizar, para cuidar dos aprendizados que o nosso espírito precisa ter, passar pelas experiências que o nosso espírito pede enquanto centelha divina, enquanto impulso energético, né? Representante da divindade aqui. E aí, nesse sentido, é que a gente fica tão perdido, né? Que às vezes a gente acha isso. Talvez a minha missão é ser prefeito, por exemplo, né? Talvez a minha missão é cuidar da comunidade como administrador. Talvez a minha missão é fazer justiça. Talvez a minha missão é estudar ciência ou ser um cientista. Ou talvez a minha missão é até trabalhar numa estrutura religiosa. Só que eu posso fazer tudo isso me perdendo das experiências que meu espírito precisa. E aí eu acho que ele fecha mesmo, né, como disse o Jordanley, com essas frases muito bonitas que dizem, não, procura o teu lado espiritual, as necessidades do teu espírito, né, com simplicidade no sentido assim, o que meu espírito pede para eu fazer, tanto de bem para mim como de bem para os outros, sem ficar preocupado em me destacar ou sem ficar preocupado em marcar, né, o meu ego, a minha personalidade, que foram a preocupação das 4 primeiras figuras, né? Exatamente. Se todas as vezes nós conseguíssemos sair do Jesus Messias, né, lá de trás, aquele que veio com a tarefa grande de esclarecer, de salvar, de orientar, nós sairmos dessa visão e olharmos Jesus hoje, com o olhar de hoje, aspas, é só uma imaginação, por favor. Uma pessoa que está na frente de uma rede social, talvez de um canal aqui, falando sobre espiritualidade, falando sobre o bem-estar da sociedade, falando sobre o bem-estar do espírito, da matéria. E vendo isso, porque a frase dele, o contexto que ele viveu ali atrás, para os dias de hoje é extremamente atualizado. Extremamente atualizado. Claro que pode ter alguns que poderão dizer, não, ou vocês, ou nós que não evoluímos, né, para continuar atualizado. Mas veja que as mensagens mais simples trazidas por ele ainda não são vividas por nós. Nós temos muitos embates internos quando é para ajudar alguém. Ainda mais quando esse alguém resolve ficar bravo, violento ou até mesmo difamar a nós mesmos. Nós temos um problema muito grande em sermos cristãos, né? Cristão no sentido de seguir os ensinos do Cristo, diante de afrontamentos.
É muito difícil, não sei, claro, eu não posso falar por vocês, eu só falo por mim. É muito difícil lidar com isso. E aí vem Jesus e Jesus continua atualizado nesse ponto específico, com suas parábolas mais conhecidas por nós. A gente nem precisa buscar nas escrituras, nos 4 evangelhos, aquelas parábolas que estão lá pouco relembradas, as mais relembradas. E então, nesse ponto que a gente vê que a gente pode sim ser o médicos da alma, né? Médico no sentido que a gente sabe que o médico ele cuida da gente, né? Ele está ali para cuidar. Então nós podemos ser de modo muito amplo, sem ser pretensioso a nada, sem sinais messiânicos ou o quê, mas sermos simplesmente seres melhores, que olham a nós mesmos com muito mais amor e que esse mesmo amor que a gente tenta derramar para nós, derramar para o outro. Mas isso ainda está um pouco longínquo de nós, ainda um pouco, porque nós ainda estamos num processo muito grande de quebra de braços. Eu sou melhor, eu tenho conhecimento melhor, eu sei mais, eu sou isso mais, eu sou isso menos. Então, nós ainda temos a disputa ferrenha em nós. Ou melhor, nós ainda estamos nas arenas, né, vendo a grande batalha dos gladiadores, mas hoje não mais gladiadores que levavam a sangue e a morte. Mas estamos degladiando, sim, conhecimentos, estamos degladiando informações, estamos muitas vezes degladiando até irmãos que se esforçam e tentam fazer algo diferente e modificar. E aí Jesus, ele é uma pitada sábia demais nisso. Isso mesmo, acho que a gente pode encerrar com esse ensinamento. Podemos sim, meu querido Robson. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui, gravando, tendo esse tempo, essa dedicação para com todos vocês. Nós aqui do Portal Paz desejamos um domingo lindo, abençoado, especial para vocês. E o decorrer dessa semana ainda mais especial. Paz, luz e que Jesus seja a luz nos nossos olhos.